Você já está me seguindo no Instagram? Se você não sabe, agora o canal do Professor Leonardo também tem um Instagram. O link não, né? O nome para você me seguir é canal Profiléu. Também temos uma conta no Twitter, é @profileoficial. E também aqui o canal, caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, porque o like, o compartilhamento, o comentário ajudam demais no crescimento aqui do canal. O YouTube percebe que esse é um conteúdo de qualidade e divulga aqui dentro da plataforma. E muitas pessoas, né, já estão dizem por aí já há um certo tempo, que o governo Bolsonaro tem ministros que têm ressentimentos. Casos mal resolvidos no passado, algumas amarguras, alguns ressentimentos, como o próprio presidente Jair Bolsonaro tem. E um desses ministros que eu não sabia que tinha esse ressentimento, desconfiava que ele pudesse ter alguma coisa, é Paulo Guedes. E nesse livro da Tormenta, o governo Bolsonaro, da Thaís Oyama, eu disse para vocês que eu comprei o livro e terminei de ler. Existem vários pontos aqui que nós conseguimos fazer vários vídeos a respeito desse livro e é interessante que eu trago para vocês esse conteúdo porque nos ajuda aqui nas análises políticas. A Thaís Oyama, ela mostra que Paulo Guedes também é um ressentido. É mais um dentro do governo Bolsonaro que governa na base do ressentimento. E o ressentimento de Paulo Guedes é justamente com a academia, com as universidades. Guedes tentou ser professor universitário no Brasil, não conseguiu e é por isso que ele também governa com base nos seus ressentimentos e nas suas frustrações. Eu vou ler para vocês aqui o trecho do livro. Um dos responsáveis pelo feito, no entanto, não estava nada satisfeito com o resultado. Ela fala sobre a aprovação da reforma da Previdência, né? Já na época que passou pelo Rodrigo Maia, passou pela Câmara, a reforma da Previdência foi aprovada. Lembra que Guedes prometia 2, 3, 4 bilhões de economia? Claro que eu estou chutando esse número, estou exagerando, mas o Paulo Guedes ficava chutando. Houve uma economia de 800 milhões, Guedes queria uma economia de 1,2 bilhões. Tá? A economia foi de 800 milhões. E aí o Guedes achou que não estava muito bom, perdão, trilhão, queria 1,2 trilhão, nós vamos ter uma economia de 800 bi, e ele achou que era ruim e tal, que ele tinha sido derrotado, e eu vou ler o trecho aqui para vocês. Um dos responsáveis pelo fato, no entanto, não estava nada satisfeito com o resultado. Fui derrotado, lamentava-se o ministro da Economia. Falando na terceira pessoa, repetia amigos. Paulo Guedes foi derrotado. Para o economista da reforma da Previdência, para o economista, a reforma da Previdência não era apenas um imperativo para a retomada do crescimento, era o seu Rubicão. Dessa travessia dependia seu sucesso no governo, sucesso que, por sua vez, seria a prova cabal daquilo que ele repetia de forma quase obsessiva nos últimos anos, que, abre aspas, aqueles idiotas da PUC-Rio estavam errados ao vetar seu ingresso na universidade, no mundo acadêmico. Isso havia ocorrido nos anos 1980, mas Guedes sempre deu mostras de que nunca esquecera os acontecimentos. Recém-chegado ao Brasil, depois de concluir seu doutorado na Universidade de Chicago, ele tinha a expectativa de que seria convidado para ser professor em tempo integral em universidades de prestígio como a PUC ou a FGV. Isso não ocorreu. Paulo Guedes ele apenas foi chamado para ser professor temporário, como se fosse um professor substituto, um professor ali por cargo de 6 meses, mas ele nunca foi um professor efetivo. A frustração de Paulo Guedes o levou para o Chile, ele foi ser professor numa universidade chilena durante o governo Pinochet e ele foi um dos responsáveis por pensar a desastrosa reforma da Previdência do Chile, que agora acaba culminando com um gravíssimo problema social. E essa pessoa, esse arauto da reforma da Previdência chilena, acabou vindo para o Brasil depois, tentou ser ministro do Afife Domingues lá na eleição de 1989, não conseguiu e agora voltou para tentar apagar ou para tentar colocar para fora as suas frustrações, mostrar para todos, principalmente para os acadêmicos da PUC-Rio, que vetaram a sua participação, a sua entrada no meio acadêmico, que ele era muito capaz. Mas há muitos questionamentos a respeito da atividade acadêmica de Paulo Guedes. Paulo Guedes nunca escreveu um livro decente, não tem grandes trabalhos publicados, então nessas instituições particulares, nessas universidades particulares, a PUC e a FGV, que são universidades particulares renomadas,
comparado com as universidades públicas, é muito difícil. Ou você tem um currículo muito bom, ou você tem algo para acrescentar, e no caso não era Paulo Guedes. Paulo Guedes não é um teórico dos mais famosos, não é um dos grandes teóricos, não é um dos grandes economistas que nós temos no Brasil. Ele depois acabou indo para a iniciativa privada e conseguiu, assim, fazer um grande capital. Mas no meio acadêmico, no âmbito teórico, ele não é lá grande coisa. E os próprios pensamentos de Paulo Guedes agora, como ministro da Economia, nós percebemos que também não são grande coisas. Enxugamento dos gastos públicos, redução de salários e também aumento, encarecimento do crédito. Essas são perspectivas lá atrás, lá dos anos 40, dos anos 50, que o FMI estabeleceu como sendo uma retomada dos países que estavam em crise. São 3 pontos que os países que estavam em crise precisavam atender para receber ajuda do FMI. Ou seja, são medidas que já têm aí praticamente 80 anos e Paulo Guedes quer resgatar essas medidas, quer resgatar essas estratégias econômicas para o Brasil agora em 2020. Ou seja, há uma defasagem no pensamento de Paulo Guedes de praticamente 80 anos. E ele reforçou isso ele reforçou em Davos que é necessário, é necessário uma redução dos salários dos servidores públicos, ou um congelamento dos salários dos servidores públicos. Uma pessoa com pensamento tão arcaico como Paulo Guedes jamais teria espaço no mundo acadêmico. Mas ele tem essa frustração e ele quer mostrar para todos, principalmente para os professores, para os docentes, para os acadêmicos da PUC-Rio, que ele é capaz e que a sua não entrada na PUC foi, na verdade, um erro. Então ele governa com esse sentimento de revanchismo, ele governa, ele atua com essa vontade de provar para todos que está errado. Esse é o problema de dar poder para ressentidos, esse é o problema de dar poder para aqueles que têm uma sede de vingança, como o caso de Paulo Guedes, o Tchutchuca de banqueiro e o Tigrão de pobre. E esse Tigrão tá ficando cada vez mais Tigrão. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Espero que você tenha aprendido mais um pouquinho sobre esses bastidores do governo Bolsonaro, principalmente a respeito de Paulo Guedes, que é uma das figuras relevantes hoje para o governo Bolsonaro e também para o nosso país, porque ele acaba afetando com as suas decisões a nossa vida. Então, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, me siga no Instagram, é canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.